moçada, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um excelente ano, uma passagem de ano muito boa, tenham descansado. E agora nessa retomada, eu começo a mandar para vocês então essa série de materiais do nosso cronograma normal que ainda ficou para trás. A gente ainda tem alguns assuntos para tratar e dentre eles a gente vai começar falar um pouco sobre eletromagnetismo. Na verdade, tem bastante coisa para falar sobre o assunto. E uma das coisas que a gente se preocupa em relação ao eletromag é trabalhar da forma mais conceitual possível para que você não dependa muito de regras. Tem um conjuntinho de regras, né? A história da regra da mão direita, a regra da mão esquerda, que a gente vai ter que trabalhar, e não tem como porque a gente está trabalhando com vetores, né? Agora a gente vai trabalhar com vetor velocidade, vetor força, vetor campo magnético, tudo junto. Então, como você tem vários vetores, esses vetores têm um comportamento um em função do outro. Então, olha, se a força magnética está para cima, é porque o campo está orientado para um tal sentido. Então, essa parte vetorial ela vai ser retomada lá da mecânica, tá? Nessa primeira aula, a gente vai falar não sobre eletromagnetismo, mas sobre magnetismo. Vamos nos familiarizar com os termos, vamos nos familiarizar com a questão que é muito diferente em relação à força elétrica, que é a questão de que eu explico a força elétrica a partir de uma carga, né? E as cargas, elas são entidades separadas. Ou seja, eu posso eletrizar um corpo com carga positiva ou eletrizar com carga negativa, ok? E a partir do momento que esses corpos estão eletrizados distintamente, a gente vai observar as forças de atração e repulsão, ok? A, a força magnética ela é oriunda de uma coisa diferente. Por quê? Não existe um monopolo magnético. Não existe um corpo que seja só polo norte. O que existe é um corpo magnético que apresentará os dois polos. Então, a ideia de campo magnético ela se diferencia um pouco da ideia de campo elétrico, justamente porque o campo elétrico ele é originado por uma monocarga. Eu posso ter um corpo só positivo. Ele está com falta de elétron. Está só positivo. Eu posso ter um corpo só negativo. Está com excesso de elétron. Não, com o campo magnético, não. Né? Então, a gente começa a perceber isso quando estuda os ímãs. Então, a gente vai falar um pouco sobre ímã, magnetismo terrestre. E aí, depois dessa primeira parte, que eu chamo de magnetismo, a gente entra com o eletromag. Tudo bem? Só para destacar essa foto que vocês estão vendo aí, desse cristal muito bonito, né? Um cristal, parece um verde bem escuro, né? E essa parte mais clarinha, bem louca. Isso é um cristal de magnetita, né? A magnetita, ela é o primeiro contato, talvez, que o homem teve com um material que tenha por si só natureza magnética, né? A gente sabe que o magnetismo ele pode ser ou encontrado na natureza em alguns corpos, como a magnetita, que ela é naturalmente assim, e você tem corpos que são sensíveis a campos magnéticos. Corpos, por exemplo, feitos de ferro, cobalto, níquel, daqui a pouco vem no próximo slide. Tá? A gente não vai entrar muito no porquê os corpos têm propriedade magnética, por que isso é complicado. Porque vocês vão ver adiante ali no slide que isso é um conceito quântico. Para você entender a propriedade magnética de um corpo, você tem que entrar na mecânica quântica. E como a mecânica quântica não é o nosso objetivo no ensino médio, de maneira geral, a gente vai dar uma esbarrada na mecânica quântica quando fala de modelo atômico. Então, a gente acaba deixando, olha, vamos tentar falar um pouquinho do porquê existe essa atividade, tá? Então, só para citar, a magnetita era encontrada na região da Magnésia, na Grécia, na verdade esse termo magnésia significa pedra mágica, porque na época já se percebia que objetos feitos com esse tipo de material eram orientados de maneira natural pela Terra. Quer dizer, já existia a percepção de que havia algum tipo de interação de objetos magnéticos com alguma coisa que acontecia na Terra, que é o que a gente sabe hoje que dá origem à bússola, tá? Beleza, tudo bem. Aí eu vou passando os slides, qualquer coisa vocês parem, tirem print, tá? Lembrando sempre que eu estou à disposição aqui, se estiverem assistindo a aula, alguma coisa que passou e não entendeu, falou, Dan, putz, volta aí, me ajuda, eu estou aqui à disposição. A gente não tem como fazer isso ao vivo, mas se você perceber alguma coisa, tira uma foto,
Dan, o que você quis dizer com isso aqui, tal, tá bom? Tranquilex? Então eu vou passar para o próximo slide, para a gente continuar. Bom, para a gente definir, então, o conceito de magnetismo, a gente vai falar sobre atração e repulsão novamente, né? Assim como a força elétrica, a força magnética ela é caracterizada por apresentar duas formas de se manifestar. Ela se manifesta de maneira atrativa e de maneira repulsiva, né? A gente observa esse tipo de comportamento em materiais, como vocês estão vendo aqui na definição, deixa eu abrir aqui o apontador, materiais como o ferro, o cobalto e o níquel. Por conta de propriedades eletrônicas, são propriedades de natureza quântica, tá? O que a gente pode falar de mais próximo em relação ao magnetismo? A gente pode dizer que o magnetismo é uma propriedade intrínseca de cargas elétricas. É muito bizarro, porque a gente vai percebendo ao longo das aulas, vocês vão perceber isso, né? Quando eu fui preparando a aula, eu fui sentindo isso. A gente começa a falar de uma força estranha, força magnética, e depois a gente vai perceber que a força magnética está atrelada à força elétrica. Por quê? Porque o magnetismo é uma propriedade intrínseca de cargas elétricas. A partir do momento que existe a carga, ela vai apresentar uma propriedade de natureza elétrica, e se essa carga estiver em algumas condições, ela terá uma propriedade magnética. Daqui a pouco a gente conta. Então, fato é que alguns materiais naturalmente são sensíveis a esse tipo de força, tá? Mas o que diferencia a força magnética da força elétrica é esse desenho que vocês vão ver agora, que é o desenho do ímã. O ímã, ele é o modelo de estudo da gente, quando você estuda magnetismo, porque ele é a coisa macroscópica mais legal que tem atividade magnética, né? Ele é exatamente o magnetismo na escala macroscópica, né? Então, o ímã, ele tem duas regiões distintas, né? Aí você fala, como assim duas distintas? Quando você olha para o ímã, você não enxerga essas duas regiões distintas, mas elas estão ali, tá? Aqui você tem o ímã de barra e aqui você tem o ímã de ferradura, tá? Essas duas regiões distintas a gente vai chamar de polos. Só que aí é que vem a diferença em relação à carga elétrica. Por quê? Porque você não tem um corpo com carga positiva e negativa separadas assim. A não ser que seja uma molécula, que seja um dipolo, né? E aí os dipolos formam dipolos magnéticos, quando as moléculas têm uma densidade de elétron maior de um lado do que do outro. Aqui, o que a gente está falando é de duas regiões muito distintas, e elas são inseparáveis. No outro slide a gente vai comentar, tá? A gente vai chamar então de polo norte e sul, tá? O polo norte e sul, obviamente, tem a ver com a questão de alinhamento com a Terra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na bússola também, tá? Então, esses são os polos denominados norte e sul. Uma forma de você perceber a existência de um campo magnético no ímã, né, que o ímã ele é um gerador de campo magnético. Ele é como se fosse uma carga elétrica, entre aspas, né? O que uma carga elétrica pode fazer? Ela pode gerar um campo elétrico. O que um ímã pode fazer? Ele pode gerar um campo magnético. Só que não é só ímã que gera campo magnético. E aí é que entra o eletromag. No eletromag, nós vamos descobrir que corrente elétrica também gera campo. Olha só o que eu estava falando da carga elétrica com propriedades elétricas e magnéticas. Quer dizer, quando você põe uma carga para andar, esta carga criará, pelo simples fato de estar andando, ela criará um campo magnético. E essa geração de campo magnético vai ser usada numa série de outras coisas, por exemplo, um eletroímã, tá? Bom, como é que a gente percebe a existência de um campo magnético ao redor de um ímã? Um famoso experimento é o experimento das limalhas de ferro. Como o ferro ele é um componente que tem propriedade magnética, ou seja, ele é um material ferromagnético, ele é sensível à ação de campos. Então, se você colocar um ímã perto de um monte de pozinho de ferro, você vai perceber que esses pozinhos de ferro começam a se alinhar de uma certa maneira bem peculiar. Bem peculiar.
Isso aqui é o que a gente vai chamar de linha de campo. Né? Você vê que no ímã eles ficam bem alinhadinhos, ó, né? Na região bem, vamos dizer assim, na direção do ímã, né? E aí aqui, à medida em que você vai se afastando, eles vão assumir dessa forma curva. Aqui também, ó, tá? Certo? Percebam que isso aqui é um campo magnético. É a forma mais concreta de você enxergar, se é que isso é possível, um campo magnético, tá? Quer dizer, esse é o terceiro grande campo que a gente olha na física, né? A gente já olhou para o campo elétrico, olhamos para o campo gravitacional e agora estamos olhando para um campo magnético, tá? Beleza? E a Terra tem campo magnético e tem campo gravitacional, né? Beleza? Tudo bem? Agora, veja que interessante. Eu coloquei, se vocês, não sei se vocês vão lembrar, a gente teve uma aula, parte de toda de eletrostática, a gente discutiu o conceito de campo elétrico, carga elétrica. E na aula de eletrostática, não sei se vocês lembram que eu mostrei uma figura para vocês parecida com essa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Separar aqui. Eu vou dar até um zoom para a gente enxergar melhor. Olha aqui. Pronto. Isso aqui são fibras de tecido eletrizadas, e aqui você tem uma carga pontiforme. Você percebe que quando você põe uma carga ao redor de objetos eletrizados, esses objetos eletrizados assumem uma forma também, ó, como acontece nos ímãs. Mas percebam que na eletricidade você tem uma carga gerando um tipo de campo. Para você gerar esse tipo de figura aqui do ímã, ó, você precisa ter duas cargas, tá vendo? Ó? Duas cargas. Aqui você tem cargas de mesmo sinal. Olha que interessante. Cargas de mesmo sinal. Por exemplo, duas positivas, tá? E aqui você tem uma carga positiva e uma negativa. Olha como as linhas de campo elétrico para duas cargas pontiformes se assemelham às linhas de campo magnético de um ímã. Vocês percebem isso, gente? Vocês já pararam para reparar isso? Ó, campo elétrico gerado por duas cargas pontiformes de sinais opostos. Ok? Campo magnético gerado por um dipolo magnético. Né? Não existe monopolo, existe dipolo. Tá? Perceberam como é um pouco particular? A força, a natureza magnética, ela é uma natureza muito parecida com a elétrica na questão de que existem duas qualidades, o norte e o sul. O problema é que essas duas qualidades estão no mesmo corpo. Elas são inseparáveis. O corpo tem essa atividade magnética, ele pode gerar campo magnético, então ele vai ter os dois ali. Na eletricidade não, tá bom? Pensando em nível mais quântico, então pensando em escala nano, né? A gente está entrando no quântico. Como é que a gente pode justificar o magnetismo? O magnetismo, como eu disse para vocês, ele é uma propriedade muito parecida com o spin. Por que a gente faz essa ressalva? Porque para nós, ela é muito difícil de ser compreendida. Né? Por exemplo, a gente, de maneira mais primária, pensa no spin como sendo um movimento de rotação do elétron. De fato, existe uma propriedade quântica chamada momento angular do elétron, que supostamente seria uma rotação do elétron. Só que lembrar que na mecânica quântica o elétron não é uma partícula. Então é meio complexo você pensar num modelo quântico atribuindo algumas propriedades de partícula. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque existe uma propriedade dos prótons e dos elétrons, não é só de elétron, que é o chamado momento magnético intrínseco. Digamos assim, o que seria o momento magnético intrínseco de forma muito simples? É o menor ímã que existe na natureza. Não tem a menor carga da natureza, carga elementar? Existe o menor ímã da natureza. Esse menor ímã da natureza, ele é atribuído a cargas elétricas, ou seja, quando uma carga se movimenta, esse ato dela se movimentar, o fato dela ter velocidade, faz com que ela crie um momento de dipolo intrínseco. É como se fosse um mini ímã. É um ímã em escala nanométrica. Os elétrons, eles têm mais
a propriedade do momento de dipolo magnético do elétron, ela é maior do que a do próton. Por quê? Porque o elétron tem mais mobilidade na estrutura atômica, ele tem mais velocidade. O próton, ele tem uma movimentação nuclear. Essa movimentação nuclear também dá a ele propriedades magnéticas, mas elas são muito menores. Agora, quando você, por exemplo, acelera um próton numa velocidade muito alta, ele tem um momento de dipolo magnético muito acentuado. Então, é muito difícil a gente definir o que é o momento de dipolo magnético. Por quê? Porque a gente sempre procura uma coisa mecânica, da mecânica clássica, né? Pensando numa movimentação ou num giro. O fato é que, do mesmo jeito que partículas têm carga, quando essas partículas se movimentam, elas criam um campo magnético. Tá? Então, isso vai ficando muito. Vai começando a mostrar para a gente o quanto a eletricidade e o magnetismo estão integrados. Né? E só um spoiler da história toda, né? Que a gente não vai chegar nesse ponto, porque o vestibular não permite, mas a explicação que nós temos para a luz, como uma onda eletromagnética, ela começa a nascer aqui. Quando a gente começa a perceber que a eletricidade e o magnetismo estão intrinsecamente ligados. A partir do momento que você consegue gerar campos magnéticos variáveis, isso induz a formação de campos elétricos variáveis que também geram magnéticos. Então, é uma coisa muito louca, porque as duas áreas acabam se juntando. Tá? Na física mais avançada, a gente trabalha com as equações de Maxwell, tá? Que vocês não vão ver porque isso é mais específico de alguém que vai fazer física. Tranquilo? Beleza? Então, só para fechar essa parte aqui dessa explicação, o magnetismo em ímãs naturais, e demais materiais magnéticos associa-se à cinemática, ou seja, movimento de cargas elétricas, prótons e elétrons, com destaque para os últimos, que são os elétrons, né? Presentes nas estruturas. Então, mas Danilo, por que se todo material tem próton e elétron, por que nem todo material é um ímã? E por que tem materiais que podem ser imantados e outros que não podem? É aí que entram as propriedades intrínsecas. As propriedades de spin e de momentos de dipolo, elas são discretas. O que isso quer dizer? Elas podem assumir determinados valores. O que a gente observa quando vai analisar o que é magnético e o que não é que existem certas combinações desses números que dão a eles propriedades magnéticas. Tá? Talvez o modelo mais simples para você imaginar seja pensar numa estrutura com vários elétrons. E esses elétrons têm spins. E esses spins podem estar de maneira aleatória, cada um para um lado, ou então de maneira mais organizada. O que a gente observa nos materiais que têm propriedade magnética, como ímãs, por exemplo, é que nesses materiais os spins estão de certa maneira combinados, como se cada spin fosse uma mini bússola. E aí essa mini bússola geraria um mini campo magnético. É mais ou menos isso. Um mini ímã, melhor dizendo. Então, se esses ímãs estão todos alinhados para um sentido, aquilo cria um campo resultante, tá? Mais ou menos essa ideia. Beleza, gente? Então a gente vai seguir agora para o próximo slide, para a gente falar um pouco das propriedades dessa força magnética e desses ímãs. Tudo bem? Belezitia? Então, tira o print aí para a gente seguir em frente. Bom, separei essa figura lá da folha de vocês para que a gente discuta um pouquinho as propriedades, meio que são macroscópicas ainda, né, dos ímãs. Então, o ímã é o que a gente considera como sendo um dipolo magnético, ou seja, um mesmo objeto gera os dois polos dele mesmo, tá? Quando a gente pega um ímã e corta esse ímã ao meio, tecnicamente, né, talvez o senso comum nos levaria a pensar, então se você cortou o ímã que tinha um polo norte e um polo sul, você terá só um polo norte e só um polo sul. No ímã isso não acontece, né? E isso suscita a nós uma pergunta que certamente vocês devem fazer também, a qual não tem uma resposta, tá? Já vou avisando que ela não tem uma resposta. Qual o limite disso? Quer dizer, quando você vai fazendo isso, você está cortando e tendo cada vez uma coisa menor. Quando isso vai acabar? Isso acaba ou isso não acaba? É aí que entra o conceito de
de polo magnético intrínseco. O que seria o limite tecnicamente disso? Uma partícula que tem as mesmas características desse ímã, ou seja, uma coisa que tem nela mesma encerrada um polo norte e um polo sul, que é o ímã fundamental, vamos dizer assim. É o nosso ímã elementar, tá bom? Outra coisa importante, característica da força de natureza magnética, né? Se você aproximar dois polos de mesmo nome, podem ser polos sul ou polos norte, você vai perceber que surge entre esses polos uma força de repulsão. Então, quer dizer, o conceito de campo ele vai cair como uma luva para o magnetismo, porque o campo explica a interação à distância entre corpos. A interação magnética, a interação elétrica e a interação gravitacional, que são as interações que a gente observa muito no nosso dia a dia, elas são interações à distância. Então, eu preciso do conceito de campo para explicar esse tipo de troca de informação, né? Porque é uma informação, um corpo está dizendo para o outro, vem para mim. Ou um corpo está dizendo para o outro, sai de perto de mim. É uma informação, né? Beleza? E a terceira propriedade, que ela tem um contexto histórico bem importante, né? Por conta das grandes navegações, por exemplo, né? Fala-se que um dos fatores que propiciou o desenvolvimento das grandes navegações foi o domínio dos instrumentos de navegação, né? Que vem lá do Oriente, você tem civilizações que usam isso há milênios, né? Que é basicamente o sistema de você se orientar a partir do campo magnético da Terra. Então, quer dizer, se você pegar um ímã e pendurar ele assim, você tem exatamente o protótipo de uma bússola. Por quê? Porque esse ímã ele vai sempre apontar de um jeito característico, né? Ele vai apontar o polo norte dele procurando o polo sul de algum ímã. Veja, porque qual é a ideia, né? Como polos de nomes opostos, nomes diferentes, se atraem, se você pegar um ímã e deixar ele pendurado, o polo norte dele vai estar procurando o quê? O polo sul do ímã mais forte que estiver perto dele. Né? Supondo que você tenha um campo magnético como sendo da Terra, né? Como sendo o único ímã, ele vai apontar para o sul magnético da Terra, o polo sul do ímã Terra, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, princípio da inseparabilidade dos polos, a ideia de interação entre polos, que ela é muito parecida com a interação elétrica, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Vocês percebem que o modo de enxergar a natureza, do ser humano, ele se adaptou à eletricidade, ele se adaptou ao magnetismo, ele se adaptou à gravidade. O conceito ele foi mudando um pouquinho à medida que a gente foi percebendo as particularidades, tá? E aqui o alinhamento espontâneo, né? O alinhamento espontâneo é um alinhamento mediante a um campo magnético externo. Então, todo ímã é sensível a campos magnéticos externos, tá bom? Beleza? Isso explica, por exemplo, por que alguns aparelhos, como alto-falantes, nos quais existem ímãs ali, né, não podem ser colocados próximos de coisas que geram campos magnéticos muito intensos, tá? Beleza? Até porque a gente vai perceber que os campos magnéticos variáveis geram variações de campo elétrico. Então, os aparelhos podem sofrer mudanças de corrente, interferências externas por conta desse tipo de campo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, ó, podem tirar print desse slide, se bem que acho que esse não nem precisa muito, para a gente falar um pouquinho, então, do magnetismo terrestre, tá bom? Magnetismo terrestre, galera, é o seguinte, vocês já devem ter estudado na geografia, certamente, quem tem aula com o Roger, eu sei porque eu já vi uma aula dele sobre esse assunto. Quando você estuda a geologia do planeta Terra, né, a gente sabe que a Terra em si ela é composta por camadas bem distintas, com propriedades bem diferentes, né, e que, em geral, o centro da Terra é um núcleo metálico, certo? Numa altíssima temperatura. Basicamente composto por ferro. Você tem vários outros minerais ali, mas tem muito ferro no centro da Terra. E a Terra tem um movimento de rotação em torno do Sol e de rotação em torno do seu próprio eixo e translação
em torno do Sol. O fato da Terra se movimentar faz com que o núcleo também se movimente. Então, uma das teorias que é, vamos dizer assim, levantada para explicar o magnetismo da Terra é o fato de que a Terra, por ter um material extremamente aquecido, com capacidade para ter magnetismo em movimento, esse tipo de estrutura gera por si só um campo. É como se fosse um ímã gigante. Tá? Esse ímã gigante, como todo ímã, terá um dipolo. E aí eu vou mostrar para vocês, então, aqui um esqueminha de como funciona o alinhamento do campo magnético da Terra. O alinhamento do campo magnético da Terra, ele não coincide, a direção dele não coincide com o eixo norte-sul geográfico, tá? O eixo norte-sul geográfico, ele tem toda uma questão de referencial do ser humano. À medida que o ser humano foi construindo os mapas do planeta, os processos de ocupação, foram mostrando para a gente o que é norte e o que é sul. Né? Tem a questão climática associada a isso. Né? Agora, o campo magnético da Terra, ele não é alinhado. Você vê que ele tem um alfa aqui, ó, vamos chamar de alfa, esse ângulo aqui, que é uma declinação magnética. Tá? Essa declinação magnética também varia de tempos em tempos. Esse campo ele sofre uma certa variaçãozinha. Tá? O fato é que, como é que a gente percebe isso? Se você colocar uma bússola e deixar ela submetida ao campo magnético da Terra, a bússola ela vai se alinhar dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira que vocês estão vendo. Tá? Aqui você tem o polo norte do ímã, que seria a bússola, apontando para o polo sul magnético da Terra, né? Nessa direção aqui, ó, tá? Então, isso é uma coisa muito louca, né? Porque o nosso polo sul magnético, ele é considerado o norte geográfico, porque é uma questão de orientação apenas, tá? Então eu falo que o norte da bússola procura o norte geográfico, tá? O norte da bússola procura o norte geográfico, que é, na verdade, o sul magnético. Tá? E a mesma coisa vale aqui para baixo. Né? O sul do meu ímã, ele está procurando o norte do campo magnético, que é próximo ao sul geográfico. Tá? Então, nas bússolas existe essa correção automática, né? Nos aparelhos mais modernos, GPS, essas coisas todas. Na época das navegações, isso era corrigido. Né? Os mapas de navegação corrigem isso, dependendo de onde você está, essa diferença aqui. Tudo bem? Aqui tem uma outra figura que eu coloquei, que eu achei do livro bem legal também, para mostrar quanto vale essa declinação magnética do campo. Olha aqui, ó. Aqui está a declinação magnética. Se a gente pensar como sendo norte geográfico aqui, sul geográfico, aqui é o 0 e o 180, ó, na nossa bússola, a declinação magnética ela está aqui, ó. Essa diferença aqui, de 20 graus e 31 para oeste. Tá? Essa é a declinação magnética do campo da Terra. Beleza? Isso é um detalhezinho, né, que se vocês lerem, já sabem o que significa isso. E aqui tem uma outra figura que eu coloquei, ó, que é meio que pensando na Terra ímã. Né? Então aqui nós temos a Terra ímã. Deixa eu dar um zoom aqui para nós olharmos juntos. Ó, aqui. Terra ímã. Aqui você tem o norte geográfico, polo norte, polo sul, tá? Aqui, ó, pensando na Terra ímã, isso aqui é o norte magnético, ó. Norte magnético. Então, o sul da bússola sempre aponta para cá. O sul da bússola. E aqui você tem o sul magnético, é para onde o norte da bússola aponta. Tá? Beleza? Se quiserem tirar print dela mais de zoom aqui, ó, podem ficar à vontade também. Estou dando um tempinho para vocês. Tá? Mas tudo isso daí tá na folhinha de vocês. Tranquilo? Beleza? Bom, galera, para a gente encerrar essa pré-discussão de eletromagnetismo, vamos falar um pouco sobre as linhas de campo, porque como a gente vai usar a teoria de campo para poder explicar o magnetismo, a gente vai precisar de todo um aparato vetorial.
Então, para nós, o campo vai ser um vetor. Esse vetor vai ter módulo, vai ter direção, vai ter sentido. A partir dessas características desse vetor, você vai ter uma força apontando para um lado ou para o outro, né? Então, a gente precisa usar uma modelagem parecida com a do campo elétrico. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que pensar num conceito de linha de campo e, a partir das linhas de campo, desenhar os vetores campo magnético, tá? Então, se você lembra da eletrostática, você lembra que quando um corpo cria um campo elétrico, a gente adota para representar esse campo as tais linhas. E o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas, certo? Sempre tangente às linhas. Nós vamos fazer a mesma coisa com os ímãs. Então, aqui, a primeira figura mostra um ímã, que é o dipolo magnético, e aqui você tem a limalha de ferro distribuída ao redor do ímã. Então, as limalhas de ferro vão se orientando como pequenas bússolas, tá? Magnéticas, na medida em que você vai enxergando as linhas. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de linha de campo. Aqui você tem linhas de campo geradas por um dipolo único, né? Então, um ímã isolado. A gente pode fazer isso aqui, ó, que era aquele desenho do slide anterior. Eu tenho aqui dois polos norte próximos, gerando linhas de campo características, tá? Então é importante você olhar para essa figura e memorizar mesmo. Olha, isso aqui é linha de campo de polos de mesmo nome. Lá na eletrostática, essas linhas de campo eram de cargas de mesmo sinal, tá? Então é fácil fazer também essa analogia. Aqui você tem um polo norte próximo a um polo sul. E aí a gente percebe que entre os polos as linhas ficam bem retinhas, tá vendo? Ó? Esse tipo de figura vai dar origem a campos magnéticos uniformes, por exemplo, regiões onde o campo elétrico tem a mesma intensidade, diferentemente disso aqui, ó. Tá? Diferentemente disso aqui. Beleza? Tranquilo? Aqui, deixa eu ver se tem mais outra. Essa figura, ela é o prenúncio do eletromag. Porque veja, aqui você tem ímãs. Ímãs como fontes de campo magnético. Então, quer dizer, os ímãs são fontes naturais de campo magnético. São objetos que têm propriedades magnéticas próprias. Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela está meio... eu aumentei ela, perdeu um pouco da resolução. Isso aqui, na verdade, é um fio. É um fio, tá? Isso é um fio. Aqui você tem as mini bússolas. E esse fio está ligado a um aparelho. Portanto, ele está percorrido por uma corrente elétrica. O fato dele estar sendo percorrido por uma corrente elétrica sensibilizou as minibússolas. Elas ficaram em volta dele, ó. Isso aqui é campo magnético. É um campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Ou seja, é um campo magnético gerado por movimento de cargas elétricas. Vocês percebem que a ideia é que você botou a carga para andar, ela gera campo. Ela mesma gera. Então aqui você tem o eletromag propriamente dito, que é você provocar manifestações magnéticas a partir de manifestações elétricas e vice-versa, tá? Tranquilo? Então a gente tem linhas de campo de todas as formas. Toda vez que você tiver que desenhar um vetor campo elétrico, você tem algumas regras para fazer isto. Uma delas é desenhe sempre tangente à linha de campo. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar, para encerrar essa parte, um exemplo disso. Beleza? Podem tirar print, então, para a gente passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Para a gente encerrar, então, essa discussão do campo magnético como sendo gerado por ímãs ou por objetos que estão sendo percorridos por corrente elétrica, aqui eu coloquei um exemplo de um ímã, tá? Um desenho de um ímã, com as linhas de campo geradas por ele. Tá?
Essas linhas de campo, elas são construídas a partir do alinhamento daqueles objetozinhos magnéticos. Então, tipo assim, vou alinhar várias bússolas, tá? Ó, por exemplo, essa bússola aqui, ó, ela tá virada, essa parte aqui, ela tá virada para o sul do ímã. Então, isso aqui é o norte da bússola, ó. Isso aqui é o norte da bússola, tá? Veja que essa bússola, ela tá alinhada bem no campo, ó, bem na linha de campo. Então, esta parte aqui está apontando para o norte do ímã. Então, isso aqui é o sul da bússola, tá? Essa é basicamente a ideia. Essa bússola aqui, ó, por exemplo, na nossa direita, a parte de cima dela está apontando para o norte do ímã. Então, isso aqui seria o sul da bússola, tá? Isso aqui seria o sul da bússola. Esta parte aqui de baixo está apontando para o sul do ímã. Então, isso aqui é o norte da bússola, tá bom? As linhas de campo, elas têm uma convenção. Por quê? Porque vai existir um vetor ali, não vai? Quando você fala que o vetor é tangente às linhas de campo, você está dando uma informação dele, tá? Então, vamos lá. O vetor, ele terá direção tangente às linhas de força, de campo. Tá? Agora, eu preciso saber se o vetor vai estar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, existe o sentido. Orientado pelas linhas. Ah, então as linhas têm uma orientação? Tem. Sim. As linhas de campo. Qual é a orientação da linha de campo? A linha de campo, ela sai do norte e chega no sul, tá? Então, onde está o norte? Está aqui? Ela sai daqui. Onde está o sul? Está aqui? Ela chega aqui, tá? Tem várias coisas que a gente precisa considerar sobre elas. Então, por exemplo, né, vamos imaginar uma situação. Olha, eu vou pegar um ponto aqui, pegar esse ponto aqui, ó. Este ponto. Ponto P. Eu quero desenhar o vetor campo magnético nesse ponto. Então, eu vou imaginar uma reta tangente no ponto, aqui, tangente no ponto, e apontando para onde a linha está apontando, para cá, para baixo. Está aqui. O campo magnético ele é representado geralmente pela letra B maiúscula. Tá? E a unidade dele é o Tesla. No sistema internacional, a unidade dele é o Tesla. Tá? O campo magnético tem a unidade de B, é o Tesla. Daqui a pouco a gente vai destrinchar a parte de conta, né, nas próximas partes do assunto, e aí a gente explica da onde vem essa origem do Tesla, pensando no sistema internacional, né, o que é o Tesla no sistema internacional. Tá bom? Tranquilo, gente? Isso aqui é uma discussão básica do básico do básico. O que pode cair dessa parte que a gente trabalhou nesses primeiros slides? A questão do magnetismo terrestre. Né? Um exercício de orientação de bússola. Daqui a pouco a gente vai ver que outras coisas podem criar campos. Então, os campos eles podem ter orientações diversas e o cara pode usar uma bússola para testar essa orientação do campo. Ele fala assim, olha, eu coloco um fio na horizontal. Se eu colocar uma bússola aqui, como é que essa bússola vai estar apontando? Então, a gente vai entender que a bússola, na verdade, ela vai servir como, vamos dizer assim, temática de alguns exercícios para você dizer onde está o vetor campo magnético, tá? Tudo bem? Beleza. Então, essa é a primeira parte. Na sequência, a gente entra com o eletromagnetismo, já analisando as três, vamos dizer assim, os três pilares do eletromagnetismo, né? Quais são os três fenômenos que deram origem a todo o estudo de eletromagnetismo, que é a parte mais pesada da história, ok? Então é isso aí, galera. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, me procurem pelo WhatsApp ou agendem os plantões
que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço, até mais.